Saravá para quem é de Saravá. Hoje nessa orientação vamos falar sobre dois assuntos. Primeiro, muitas pessoas então têm abordado questões a respeito dos tais 3 dias de escuridão e muitas outras pessoas a respeito daquilo que seja o fim do mundo. Vamos falar sobre esses dois assuntos a partir de agora. Muito bem. Vamos começar então justamente por aquilo que é os 3 dias de escuridão. Todo mundo está cansado de poder ouvir tudo enquanto é tipo de pessoa, palestras, né? Registros, mensagens, livros, todo tipo de coisa falando sobre esses benditos 3 dias de escuridão. Do que se trata, na verdade? Esses 3 dias de escuridão, saibam vós que não é recente. Esses 3 dias de escuridão já vem sendo falado já desde antes de 1940. Já se falava desses 3 dias de escuridão. Obviamente que lá atrás tudo isso era muito limitado. Por quê? Porque se falava, se divulgava através dos meios que se tinha à disposição nessa época. Que eram o quê? Cartas, correspondências. Não tinha essa tecnologia que hoje tem disponibilidade, esse ponto atual da humanidade, certo? Então isso vinha divulgado principalmente por grupos religiosos, pessoas que estavam ali frequentemente dentro de igrejas essas cristãs, que então passavam a divulgar. Por quê? Porque isso teria vindo através de certas revelações a certas pessoas essas ligadas a essa religião, que depois, posteriormente, até próximo daquilo que é o tempo vosso em cima da terra, vem a se tornar santo dentro dessa igreja cristã, certo? Ah, muito bem, então significa que isso é verdade, então isso tem a sua credibilidade. Tem a credibilidade. É verdade? É verdade. Ah, então agora eu começo a me preocupar, porque eu tenho sempre ouvido dizer aqui, ouvido dizer ali, mas eu nunca tive certeza. Agora vós, guardião, um dos guardiões da lei maior e da justiça divina, então está me confirmando que então esse fato dos 3 dias de escuridão é verídico. Sim, é verídico. Porém, sabe que o nosso trabalho aqui é justamente desmistificar ou revelar a verdade como verdadeiramente ela deve ser apresentada. Vamos lá. Para quem ouviu por cima, então chegará um momento que haverá 3 dias de escuridão. 3 dias de escuridão, obviamente, está ligado a que o sol não poderá iluminar aquilo que é a face da terra. Então, 3 dias e 3 noites serão essa escuridão, certo? 3 dias e 3 noites.
E o que acontecerá nesses 3 dias e 3 noites? Segundo aquilo que é essa profecia, se podemos assim usar essa palavra, diz que então, nesse momento, acontecerá determinados fatos. Fatos esses até mesmo impactantes para o leigo ou para as pessoas que principalmente vivem nas trevas da ignorância, significa colocar a pessoa em contato com o pavor. Mas vamos desvendar a coisa, vamos esmiuçar as coisas. Então se relata, a grosso modo, porque não estou aqui a poder relatar, né, vírgula após vírgula, tudo aquilo que está sendo dito nessa profecia. Mas de grosso modo, para não perder muito tempo, que quando isso iniciar, então acontecerá cataclismos. A terra irá tremer, os ventos irão soprar como não sopraram até agora. Sem tirar o impacto de a parte que vós tem como o dia não estar se manifestando, estar tudo escuro. Diz também que durante esse período de escuridão, então, demônios estarão soltos na face da terra e irão causar a maior arruaça. Arruaça essa de coisas empenhativas, de coisas chocantes, a ponto de poder fazer em pedaços quem então não estiver adequadamente abrigado. Também se diz que durante esse período de escuridão, anjos estarão manifestando o seu poder contra a iniquidade, combatendo esses demônios também. Então as forças supostamente celestiais estariam ali se manifestando. E quem quiser sobreviver, quem quiser permanecer existindo ou encarnado, então quando iniciar esses 3 dias de escuridão, essa pessoa tem que se colocar para dentro de sua morada, para dentro de sua casa, no qual ela já terá que ter previamente preparado velas, fósforo, benzidos, consagrados. Porque então, nesses 3 dias de escuridão, aquilo que é essa eletricidade não funcionará. Nem a lâmpada, nem a lanterna, nem mesmo a vela ou o fósforo, se não for consagrado. Então, a única maneira de vós poder iluminar o local onde está seria com essas velas e esses fósforos benditos, consagrados, abençoados. Juntamente também com a água benta, consagrada, abençoada, e provedimentos de alimento, porque vós não vai poder sair para ir comprar nada, porque fora do ambiente da sua casa, então estará acontecendo situações que a mente humana não está preparada para ver. Tanto é que se vós abrir a porta para poder espiar o que está acontecendo, todos aqueles barulhos, explosões, gritos, pedidos de ajuda, então vós também padecerá. Também é dito que se vós tiver animais, esses animais têm que também ser abrigados, porque eles não devem passar a situação que ocorrerá nesses 3 dias de escuridão. Estou falando
por cima, de um grosso modo, até mesmo para não impactar demais pessoas que talvez não tenham ainda chegado a elas esse tipo de informação, esse tipo de profecia. Diz ainda que durante esse momento que vós estiver abrigado dentro da sua casa, da sua morada, com essa vela acesa, então vós tem que estar em oração. Constante em oração. Vós e quem estiver junto. Até quando? Até tudo entrar em um profundo silêncio. Antes disso, as forças da natureza e todos os fenômenos que para então a maioria, até os dias de hoje, estavam invisíveis, estarão visíveis, estarão atuando de forma livre em cima da Terra. É dito que em muitas dessas moradas, a maioria dessas moradas, dessas casas, onde essas pessoas estarão recolhidas, essas pessoas que estarão preparadas, não abram a porta de forma alguma. Por quê? Porque esses demônios estarão batendo a porta com a voz da sua mãe, dos seus filhos, do seu vizinho, do seu marido, da sua esposa, de quem vós tem estima, amigos, ou simplesmente alguém implorando por ajuda e por socorro. Vós deve se manter firme nas suas orações e não titubear, nem se aproximar da porta, porque muitos então serão enganados. Após passado 3 dias de escuridão, então se estabelecerá um profundo silêncio. E ao surgir do 4º dia, então o sol se manifestará, a luminosidade. Então as pessoas poderão sair de suas moradas, de suas casas, e então esse mundo estará em uma condição diferente. Haverá paz. Mesmo tendo acontecido tudo o que aconteceu, que vós não poderá ser testemunha, vós não vai poder participar, a não ser dessa maneira, estando recluso dentro da sua casa, orando e aguardando então o passar dos acontecimentos. De uma forma bem resumida, então temos isso. Boa parte de vós tem conhecimento, já ouviu, está ouvindo, comenta, ou já teve parentes, avós, tios, mãe, às vezes já ouviu vizinhos falarem, porque as pessoas estão falando de muito tempo isso. E desde lá de trás, desde lá da década de 40, que as pessoas estão preparadas, esperando esses 3 dias de escuridão. Mas para aqueles que seguem os conceitos religiosos, então lá tem uma passagem que diz que não se sabe nem o dia nem a hora. Mas estejam preparados. Bom, se tudo isso é verdade, seu Marabô, então eu tenho que me preparar, eu tenho que levar essas velas, para que o padre benza, para que alguém consagre, né? Eu tenho que ter esse fósforo, eu tenho que ter esse provedimento de alimento para esses 3 dias, assim como água, assim como a condição, justamente estando dentro das vossas casas, de vós manter o mínimo de higiene e necessidades fisiológicas.
Se tudo isso é verdade, e quando isso vai se manifestar? Aí chegamos a um ponto importante. Pode acontecer a qualquer momento. A verdade é essa. Por que a qualquer momento? Porque a condição que se encontra, que vem caminhando a humanidade da década de 40 para cá, é ladeira abaixo. É em direção ao precipício. Direção ao precipício naquilo que diz respeito à manifestação do ser. Não estamos falando aqui sobre a evolução da humanidade naquilo que diz respeito à tecnologia, aquilo que diz respeito à ciência, aquilo que diz respeito à intelectualidade. Não, estamos falando do ser. Porque esses acontecimentos estão ligados ao ser, não ao humano, de uma forma direta. Quando eu falo ser, que é o ser humano, estamos falando sobre aquilo que é a sua verdadeira essência. Então a humanidade vem declinando moralmente em todos os aspectos. Por quê? Porque a libertinagem, o desequilíbrio, o desenfreio, a arrogância, a prepotência, preconceito, intolerância, violência, tudo está desmedido. E isso aumenta a cada dia. Então, mais próximo vai chegando desse acontecimento. Agora, vamos a um outro fato importante. A situação dos demônios. Isso é verdade? Sim, já sabemos que essa terminologia demônios, diabo, estão ligados ao quê? A Lúcifer, a Satanás? Não está ligado a nada disso. Primeiro de tudo, o diabo não existe. Ele só existe da maneira como a forma pensamento criado pelo inconsciente coletivo da humanidade, que boa parte constrói, alimenta essa forma pensamento, que não é uma consciência, não é um ser que foi criado pelo incognoscível, pelo divino criador. Então, quem são os diabos? Já falamos aqui nas orientações. Diabos são esses espíritos humanos densificados, profundos nas trevas da ignorância, desencarnados, que estão sendo movidos instintivamente por aquilo que seja o espírito da vingança, da luxúria, dos vícios, da raiva, de tudo que não presta, que eles têm como objetivo confrontar os seus semelhantes que estejam em uma melhor condição. É aquela velha situação, trocando em poucas palavras. Se alguém está se dando mal, ele não quer se dar mal sozinho. Então esses serão esses demônios em cima da terra. Ah, e os anjos? Os anjos aí é uma outra situação, porque estamos falando dos anjos de Yahvé, determinados Elohim. Isso não tem nada a ver com ordens do incognoscível, já que sabemos que Yahvé é um ser dimensional. Esse ser dimensional está ligado a essa terceira e quarta dimensão. Terceira e quarta dimensão, espaço e tempo, aqui, nessa sala de aula, nesse planeta, nesse sistema solar. Fora desse ambiente
Yahvé não existe como essa condição desse Deus ilusório. Existe verdadeiramente aquilo que seja o divino criador, o incognoscível. Aquele pelo qual se tem um termo para poder se dirigir ou para poder identificar o que ele seja, esse incognoscível, o criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, que foram, que são e que ainda serão, talvez não. Precisamente a melhor maneira é que simplesmente ele é. É o quê? É o tudo e o nada. É o alfa e o ômega. Ele está em todo lugar e em lugar algum. Yahvé não é esse incognoscível. Lamento muito dizer isso para vocês. Isso já foi dito, a grosso modo, aqui, logo aqui atrás, em outras orientações. Yahvé, Javé, tem também muitos outros nomes. Elion. Tem pessoas que chamam ele de Elohim, chamam desse Deus. Tem muitos nomes. Segundo aquilo que é algumas tradições, ele possui 72 nomes. Ah, então quer dizer que o Deus do Antigo Testamento, então, é um Deus falso? Não, ele não é falso, não tem nada de falso. Se fosse falso, ele não estava agindo, ou não teria agido lá no Antigo Testamento como agiu. Como um general que é. Ele dava ordem, então as pessoas tinham que seguir. Ou seguia ou era penalizado. A coisa era simples assim. Não adianta vós tapar o sol com a peneira, porque a verdade vem e impacta desse jeito, é o dedo na ferida. E isso não é um achismo. Isso é o que diz a verdade. Por isso que Jesus, o Cristo, como vós chamam, ele veio justamente o trabalho, o pilar principal de Jesus, o Messias, o escolhido, o eleito, sei lá como vais queira chamar, é a verdade. Tudo que ele fez em prol de poder fazer com que as pessoas tivessem contato com essa verdade. Por isso ele sempre afirmou: conheça a verdade e ela vos libertará. Então, esses anjos que estarão combatendo esses supostos demônios são os anjos de Yahvé. Jamais será aquilo que são seres celestiais, porque os seres celestiais nem sequer os planos astrais, nem astral superior, que é onde estão as cidades astrais, eles vêm. Eles têm um outro cômpito. Eles estão em um outro nível. Nunca desceram aqui na Terra para intervir pelo ser humano ou por um grupo religioso, por nada. Jamais. Todos os relatos que vós tem do anjo A, anjo B, anjo C, não são os seres celestiais. São anjos de Yahvé. Ah, mas se Yahvé, ele é esse Deus. É, Deus. Assim como tem lá Apolo é um Deus, Zeus é um Deus, né? Hécate é uma deusa. Então tem muitos deuses. Agora, o incognoscível,
o inominável, o imensurável? Não. Ele não é um Deus. Ele está fora dos parâmetros de poder se mencionar. Nem aquilo que são as condições de mestres da luz, ou mesmo seres celestiais, como arcanjos, como querubins ou serafins, não concebem aquilo que seja esse incognoscível, a não ser aquilo que são desdobramentos desse incognoscível, que estão ali como a lei maior e a justiça divina, que eles têm um parâmetro. Eu estou usando essas palavras, mas é para que vós tenham consigam conceber aquilo que eu estou revelando para vós. Certo? Então, esse Deus, então ele tem aí esses seus anjos. Ah, mas esses anjos estão aqui na Terra? Tem alguns desses anjos, mesmo desses anjos lá do Antigo Testamento, que ainda caminham em cima da Terra. Que ainda fazem a mesma coisa que fazem lá. Aparentemente, vós pode olhar e pensar que é um ser humano como vós, mas não são. Mas isso é uma outra história. Isso é uma outra orientação, que vamos ter uma orientação só para falar disso para vós. Vamos voltar à situação dos 3 dias de escuridão. Por que então, por que Yahvé e esses anjos e esses vão lutar contra esses demônios? Justamente para poder disputar cada um de vós, que ainda estão imersos nas trevas da ignorância, que ainda se negam o direito de poder manifestar a verdade daquilo que cada um de vós é e representa. Não se deixe iludir por pessoas que se dizem iluminados, despertos, porque o que mais tem são pessoas que falam muito, e bonito que falam, mas não manifestam nada daquilo que estão dizendo. Então tomem cuidado, porque teorias, existem muitas teorias. Algumas teorias têm alicerces na verdade e vão até um certo ponto, nada mais além disso. Depois passa-se a haver uma intervenção daquilo que é o ser humano encarnado, que isso se torna algum ponto de vista, adendos, achismos e opiniões em cima daquilo que conseguiu acessar de fragmentos da verdade. Então existem sim pessoas hoje em cima da Terra que fazem trabalhos dignos, honrosos, sem sombra de dúvida. É uma minoria? É uma minoria. Podemos dizer que de 100 mil, tenha uns 5 ou 10. O resto é tudo para tirar proveito, de alguma maneira. Certo? Muito bem. Existem essas pessoas que estão divulgando sobre situações como essa dos 3 dias de escuridão. Até um certo nível tem fundamento, mas a partir de um certo nível cai na fantasia e na ilusão. Por que então eles querem cada um de vós? Sempre o velho interesse. A vossa alma. Já falamos aqui, a alma não é sua divina essência, não é seu espírito. Seu espírito é intocável, é intransferível, é inegociável.
Não que a sua alma seja negociável, mas ela está ligado à sua mente imortal, na qual tem toda a experiência que cada um de vós adquiriu no decorrer do espaço de tempo de que cada um foi criado por esse incognoscível. Os seres humanos não foram criados por Yahvé. Por mais que exista um porém no meio dessa situação, que isso vai ficar para uma outra explanação. E por que eles querem? Porque eles querem continuar tendo o que eles estão tendo. Poder. Poder do quê? Poder de manifestação, poder de criação. Porque se cada um de vós que tem capacidades incríveis de poder manifestar, de realmente construir a realidade que cada um tem como objetivo, se vós não estão usando esse potencial está sendo usado de alguma maneira, por alguém. Adivinha por quem é? Horas por grandes das trevas, magos negros, quiumbas poderosos, ora por esses seres dimensionais, arcontes, Yahvé e todos aqueles que seguem a essa estrutura. Então eles têm como objetivo se valer desse potencial, fazendo com que vós continue o quê? Limitado. Crendo que vós não é nada, que vós é todo pecado, né? Que vós é todo torto, que vós não pode ter estimativa de se tornar grande, de poder mudar a sua própria vida, de que tudo está na mão desse Deus. Então vai chegar o momento desse conflito. E esse conflito, para esses seres que eles estão em uma condição superior a quem está encarnado e a quem está nos planos astrais, então eles podem manifestar aquilo que são situações na natureza, fenômenos atmosféricos, mas não que eles são mais poderosos do que cada um de vós, porque não são. O ser humano não pode ser mandado, comandado por ninguém, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem Yahvé, nem arcontes, não, mas eles lhe induzem mentalmente, através de apresentar a vós uma determinada situação, que vós concorde com isso. Quando vós concorda com o que eles lhe passam, então vós dá a eles autorização para que eles manifestem o que tem que manifestar. Eles não podem lhe mandar, mas podem lhe enganar, podem te manipular mentalmente. Que essa manipulação vem através de dogmas e doutrinas. E muitos vão criticar. Nossa, mas um Exu falando disso, o Exu faz amarração, o Exu faz trabalho de morte, o Exu faz isso, o Exu faz aquilo. Não. Uma entidade espiritual trevosa que se passa por um guardião de lei é uma coisa. Um guardião de lei não se envolve com esse tipo de situação, a não ser para desmanchar, para desfazer e encaminhar os espíritos que estejam envolvidos para o lugar de direito ou lugar de merecimento. Esses 3 dias de escuridão já aconteceram num passado distante. Mais e mais vezes. Em cima aqui dessa terra não existe nada de novo, tudo se repete, só muda as figurinhas.
e aquilo que é o conceito de tempo, que vós tem de relógio, de dias, de meses, de anos. Certo? Então vós devem temer? Não, não devem temer. Se quando for acontecer isso e eu estiver fora, então eu vou estar lascado? Depende. Se vós estiver vivendo e manifestando, pelo menos o início daquilo que seja a verdade, e não estiver preso aos grilhões religiosos, pragmáticos, dogmáticos, tenha certeza absoluta que nada com vós acontecerá. Agora, se permanecer nas trevas da ignorância, obviamente, vós vão ser tomados pelo pavor, pelo tremor, vós vão se desesperar, muitos vão abrir a porta. Aí a situação é diferente. Aquilo que é o trabalho de poder trazer a verdade para cada um de vós é proporcionar a vós a condição de estar em segurança dentro daquilo que é o seu próprio direito. Direito esse que vem abandonado quando vós aceita aquilo que é ilusório, aquilo que é enganoso. Não estou dizendo para vós dar as costas para aquilo que seja a religião, que vós tem afinidade, que vós gosta de ir. Não tem problema quanto a isso, vós podem continuar indo. Mas aquilo que são aquelas regras que estão dentro das doutrinas e dogmas, é isso que tem que se fazer atenção, é isso que tem que começar a rever, é isso que tem que começar a meditar, é isso que tem que começar a colocar em uma certa coerência. Porque tem muita coisa que não tem fundamento, não bate. Será que vós até hoje não se questionaram sobre diversas situações? Não veja isso como uma crítica, uma chamada de atenção, não. Simplesmente como a luz que está clareando as coisas para que vós tenha tempo de ir, então, trabalhando, se libertando, rompendo esses grilhões, essas correntes, essas amarras, que vem mantendo cada um de vós preso a essa situação. Comecei justamente dos 3 dias de escuridão, para daí passar naquilo que agora vamos falar, que é o fim do mundo. Os 3 dias de escuridão não é o fim do mundo. Quando falamos do fim do mundo, isso está ligado ao final do grande ciclo, final da Era das Trevas ao começo da Era da Luz, para uns. Para outros, então, é a passagem da quarta, da terceira, quarta para a quinta dimensão, que é um estado consciencial, que também não está errado, mas a esse ponto, outras situações já são ilusórias. Vamos ter orientações falando sobre isso. Não estamos aqui para desmerecer ou falar de ciclano ou beltrano. Estamos falando sobre aquilo que é o que tem sido orientado às pessoas, o que tem sido colocado à mesa de cada um de vós, o que tem sido implantado no ser, do vosso caminho, na vossa vida e na vida de todos aqueles que vós têm estima e consideração. Então, esse fim do mundo vai acontecer? Vai acontecer. Já aconteceu dezenas e dezenas de outras vezes.
A ciência mesmo, basta que vós tenha um mínimo de interesse e vá então pesquisar, se informar, mas não em simples palestras ou situações aleatórias. Não, busque aquilo que é a ciência, que vós vai ver. Veja como é um fato que aquilo que seja o campo magnético, ou aquilo que seja o norte magnético, para ser mais preciso, já mudou de lugar dezenas e dezenas de quilômetros. A própria ciência atesta, comprova que isso, devido a estudos geológicos e tudo mais, isso já aconteceu. Que na verdade isso está até atrasado. Então veja, não é que é uma coisa que está vindo lá, né, do alto dos céus como um presságio. Não, é algo que a própria ciência já tem demonstrado isso de um bom tempo. Isso não é de ontem. Isso está ligado ao quê? A essa passagem de grande ciclo. Quem permanecerá serão as pessoas escolhidos, eleitos e autoescolhidos. Como assim? Quem são esses? São as pessoas que estiverem em sintonia, em correspondência com essa nova etapa, com esse surgir de nova etapa. Como assim como as demais anteriores, houve essa separação do joio e do trigo, no qual o joio, que são as pessoas que então estão ali, dando murro em ponto de faca, pessoas que dizem, Deus me fez assim, eu vivo assim, vou morrer assim. Essas pessoas vão ser realocadas, não vão permanecer aqui na Terra. Cada um vai ser atraído de acordo com o magnetismo que está manifestando. Melhor dizendo, que manifesta. Porque não é uma condição de que, agora eu estou arrependido, estou salvo, né? Vou permanecer aqui, não vou para um lugar inferior. Não. Estar manifestando. É essa condição. Ainda é tempo, ainda há tempo para todos, se quiser, se colocar em correspondência com esse novo padrão consciencial, mental, emocional, energético, magnético, espiritual, se vós quiser também. Mas desde que esteja em correspondência com a verdade, porque essa verdade que está aqui sendo passada, ela é essa verdade em qualquer lugar, em qualquer um dos universos, em qualquer sistema solar, em qualquer das dimensões paralelas ou qualquer outro tipo. Aonde a verdade estiver, ela é o que é. Veja que tudo é muito simples. Tem, claro, o grau de dificuldade no que diz respeito à substituição de hábitos. E é justamente devido a essa situação de fim de mundo que vamos entrar. Vamos começar por aí, pelos hábitos. O que cada um de vós tem se alimentado? Quando eu falo alimentado, não estou falando do feijão e arroz, da comida que está no prato ou na mesa de cada um. Não, estou falando de alimento mental, de alimento emocional. O que vós tem se alimentado? O que vós tem colocado para dentro? Ficar vendo violência, fofoca, intriga, manipulações,
pornografia, ideologias, tantas ias existem em cima da terra, disputa, atrito, ofensa. É isso que vós estão se alimentando? É isso que vós estão colocando para dentro? Porque se é isso que vós estão colocando para dentro, então vós vai ser realocado, vós vai participar desse fim de mundo, desses cataclismos que ninguém consegue conceber, nem matematicamente, aquilo que vai acontecer. Mas para aqueles que estiverem em correspondência com a verdade, em afinidade com a verdade, manifestando, não precisa manifestar a verdade a ponto de se tornar o iluminado, o ser crístico, como muitos dizem, ou então um ser búdico. Não. Se vós conseguiu se libertar dos grilhões principais, vós estará em meio aos escolhidos, ou vós se colocará em uma condição de auto-escolhido por capacitação de ter, então, despertado e nascido de novo. Porque para quem está nas trevas da ignorância e desperta, são dois pratos de uma balança. Não tem como servir a dois deuses. Não tem como a pessoa estar desperto se ele ainda está vivendo as trevas da ignorância. Não tem como ele estar desperto e ele ser escravo das paixões avassaladoras. Não tem como ele estar desperto e ele ser escravo da pornografia. Não adianta ele dizer que está desperto se ele, então, não fica sem beber cachaça ou qualquer tipo de bebida. Não adianta ele falar que ele está desperto, ele se iludir que está desperto, se ele não pode ver um rabo de saia, que ele já enlouquece, perde o compasso, ou vice-versa, aquilo que seja uma mulher ver um homem que perde o compasso. Então significa que essa situação do desperto não existe, é só uma ilusão, que é o que muita gente tem contado por aí. Não tem se passado a realidade a respeito do desperto, do que é o processo do despertar, esse abrir os olhos, porque essa alegoria do despertar está intimamente relacionada a abrir os olhos para ver aquilo que a maioria não está vendo. Porque a maioria está preferindo se alimentar daquilo que não presta. Ele está preferindo por quê? Porque o vizinho faz, porque o pai faz, porque o irmão faz, porque o amigo lá no trabalho faz, porque o amigo lá na escola também faz. Então, se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não é que não possa. Muita gente nesse momento vai falar, não, mas nós temos que nos informar, porque está ligado a muitas situações da vida cotidiana. Sim, está ligado. Mas uma coisa é vós se manter informado. A outra é vós ficar habitolado, viciado, que se vós não chegar em casa, ou se vós não estiver na rua, e se estiver passando algo ali, violento, sobre alguma tragédia, sobre alguma coisa que é como um cometa que está para cair na Terra, ou que o mundo vai se acabar. Então, toda vez, então, vai ter esse vício, vai ter que estar ali ligado a essas coisas. Vai estão perdido. Mas vós pode se informar. Ah, ouviu? Muito bem. Vou meditar, vou observar as coisas para ver se tem algum fundamento. E se tiver algum fundamento, desespero
Medo não vai resolver, só vai colocar vós na porção que vai experienciar de uma forma direta essa situação desses cataclismos que é nessa virada de grande ciclo. Porque é algo que acontece no planeta. Ele vem reconfigurado. De formas gerais. E daí, se vós estiver vibrando o medo, o pavor, o temor, o tremor, vós será atraído para experienciar aquilo. Se vós, de contraparte, tiver vibrando aquilo que é a tranquilidade, a paz, não estar preocupado com isso, preocupação não resolve nada, só vai atrapalhar mais, só vai obstruir, criar um obstáculo, uma barreira que impede vós de estar salvo. E não é uma situação de barganha, é algo óbvio, algo claro, nítido, transparente. Porque quando alguém se preocupa com algo, ele alimenta a fogueira que destrói. Vós não tem que se preocupar. Se vós tivesse que, se fosse legítimo, coisa que não é, se preocupar, mas se vós se importa com o seu ser, mesmo com esse corpo físico que vós está experienciando, se vós, quando chegar esse momento, e vós ainda estiverem em cima da terra, e vós quiser dar continuidade, vós não pode estar vibrando, estar cheio daquilo que não presta. Porque todo mundo só abre a boca para estar falando de tragédias, de mortes, de violência. E as pessoas vão engolindo, vão tomando desse veneno. E depois, quando for necessário, quando chegar esses dias, então não vão ter oportunidade. Por quê? Porque vão estar vibrando a destruição, vão estar vibrando o caos, vão estar vibrando o medo, a culpa, o merecimento, né? Porque todo mundo então não presta, porque da maneira que fala, o ser humano é como se fosse a escória do universo. E isso tudo é uma bobagem. Se atenham a falar coisas positivas. Se em vez de vós fofocar, comente sobre algo positivo. Em vez de vós manipular, estenda a mão a quem precisa. Quando é possível, obviamente. Em vez de estar assistindo pornografia, conheça esse seu próprio corpo que a maioria nem sequer conhece. Esses exemplos servem para as demais coisas. Em vez de estar ali vidrado, assistindo, vendo violência em cima de violência, abusos, assassinatos, né? Todo tipo de situação trevosa, de caos, estude, pesquise sobre a sua saúde, sobre aquilo que o seu corpo precisa para manter um bom funcionamento. Leiam a filosofia, leiam algo que venha lhe engrandecer, venha lhe completar, venha agregar de forma equilibrada, para que vós esteja em equilíbrio. As coisas se atraem por afinidade. Não são os opostos que se atraem, é por afinidade. Se vós está cheio de situações de violência, mesmo que vós falem, não, mas eu só estou vendo, eu não estou batendo em ninguém, não estou tirando a vida de ninguém. Não está,
mas vós está permitindo que aquelas energias estejam dentro de vós, e vós começa a temer, vós começa a ter medo, vós começa a se armar, vós começa a se preparar, que se alguém aparecer eu mato, se alguém aparecer eu surro, se alguém aparecer eu amarro, se alguém aparecer eu dou paulada, se alguém aparecer eu dou tiro, se alguém falar alguma coisa eu passo por cima com o carro. Quando chegar esses dias, quem está alimentando a fogueira que destrói, por ela será consumida. Quem estiver alimentando a fogueira que aquece e ilumina, permanecerá, por ela será aquecida. Nada do que acontecer vai chegar à tenda, vai chegar a cada uma dessas pessoas que estiverem em correspondência com a verdade. E não é só para quando chegar esses dias, porque isso está servindo para cada um de vós no aqui e agora. Porque se formos falar sobre fim dos tempos, fim do mundo, podemos falar que muita gente está vivendo o fim do mundo nesse exato momento. Assim como já viveram e alguém passará a viver amanhã um fim do mundo. Porque a vida está em um tremendo caos que ele pode afirmar estar vivendo o próprio inferno. Tudo isso em virtude do quê? Da fogueira que está sendo alimentada. Cada um dentro de si tem essas duas fogueiras. A fogueira que queima e destrói e a fogueira que ilumina e aquece. Entenda que a fogueira que consome e destrói, de certa maneira ela não é má, mas ela consome para que possa surgir o novo. Vós estão escolhendo o quê? Porque a fogueira que vós mais alimentar é a que estará no comando, é aquilo que vós está vibrando. Vibrando no aqui e agora, na sua vida, vibrando para o universo, e isso é uma perspectiva do que vós estará manifestando amanhã, no futuro. Está na hora das pessoas pararem com essa bobagem. Quando eu falo pararem, é pararem de estar num extremo. As pessoas saem de um programa nessas televisão de violência, morte, de tudo enquanto há, roubo, e daí vai para outro. Isso todos os dias. Em vez de ele estar ali, ele podia estar brincando com o seu filho, ele podia estar ensinando ele a matemática, a teologia, né, a filosofia, alguma coisa para agregar, mesmo que no caso da teologia, né, tem as suas utilidades. Mesmo que a teologia não esteja em correspondência com a verdade, mas é melhor do que estar desperdiçando as suas energias, o seu tempo, com aquilo que não vai lhe trazer proveito nenhum, a não ser fechar os seus caminhos, fazer vós adoecer, fazer vós se tornar uma pessoa covarde, medroso, e muito mais coisas. Fazer com que a violência esteja dentro da sua casa. Que essas trevas da ignorância, esse fim de mundo esteja dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento com sua companheira, com seu companheiro, com seu filho, com sua família, com os seus amigos. As pessoas estão vivendo na terra o que eles estão manifestando, o que eles estão alimentando. Então existe esse fim dos tempos, esse momento em que esse planeta então será reconfigurado. Quando eu falo reconfigurado, continentes irão
afundar, continentes novos surgirão, a face da terra será modificada, em poucas palavras. Mas isso não é para entrar em desespero. É para tomar providência. Comece a manifestar aquilo que é a verdade. Comece um processo de libertação próprio, por conta própria. Não é a libertação lá que acontece lá na igreja que vai poder te libertar dessa situação. Todos vós já sabem, principalmente vós que vêm de famílias religiosas, mesmo que vós não sejam muito agora, vivendo por conta própria, mas tem pessoas também que vivendo por conta própria também são religiosos. Estar ali, vós já sabem. Está escrito, não está escrito? Que cada um é responsável pela sua própria salvação. Vós não pode salvar o vizinho, vós não pode salvar o cachorro, vós não pode salvar seu filho, sua mulher, sua avó, sua tia, sua mãe. Vós só pode salvar-se a si mesmo. Existe então essa mudança de ciclos, de grande ciclo, que vai sim acontecer, as coisas já estão em andamento para isso. Quanto tempo vai demorar? Não se preocupe, porque as coisas ainda têm muita coisa para acontecer, muita coisa para se manifestar. Então dá tempo. Dá tempo. Mas não façam isso por medo. Porque se eu estou falando e vai sentir algum medo, algum temor, cuidado, significa que a fogueira da destruição e aquela que consome é o que está comandando a sua vida. E daí, antes que esses dias cheguem, vós vai estar vivendo um fim de mundo todos os dias. Que as pessoas estão falando, estão comentando, estão ansiosas, estão temorosas por aquilo que vai se manifestar como um todo. Assim como o ser humano está habituado, foi condicionado, boa parte, que está nas trevas da ignorância, a ter os olhos em coisas grandíssimas, mas nem sequer faz conta daquilo que é o básico, daquilo que está próximo a si, que é a sua própria vida. Tem muita gente vivendo o inferno, tem muita gente vivendo o fim dos tempos aqui e agora. Antes que isso se manifeste de uma forma global, de uma forma inteira. Por isso vós não conseguem evoluir, por isso vós não conseguem se libertar, por isso vós não conseguem romper os grilhões desses hábitos nefastos e limitados. Cada vez que tem pessoas em cima da terra que estão vivendo só de tragédias. Eles estão ricos só de tragédias. E vós tem feito essas pessoas ricas. Essas pessoas estão tirando proveito em cima de vós, vendendo a desgraça. São legítimos cavaleiros do Apocalipse. São os falsos profetas. Façam atenção com tudo isso. Ouvir uma notícia é uma coisa. Agora, ficar vendo e vendo, dia após dia, horas e mais horas, semanas, meses, anos, vós estão se tornando aquilo. Se a vossa vida, se o vosso estar aqui encarnado, manifesto, ou aquilo que é o conceito dessa sua divina essência, de ser filhos e filhas desse incognoscível, desse Todo-Poderoso, se vós realmente se importa, se realmente vós dá valor, então passe a nutrir
esse corpo, esse ser humano de uma forma adequada. Não adianta vós estar se alimentando comida de boas vitaminas, de bons minerais, de boas bebidas que podem nutrir o seu corpo físico, sendo que, por outro lado, vai estar destruindo tudo que vai estar colocando para dentro. Porque não adianta vai colocar boa comida para dentro, que nutre, sendo que vós energeticamente está colocando para dentro aquilo que consome essa energia. Então é trocar 6 por meia dúzia. E o maior prejudicado disso é cada um de vós. Parem, reflitam, meditem. Em vez de estar alimentando esse tipo de coisa, faça coisa que agregue, aprenda um novo idioma, aprenda a fazer novas contas, aprenda sobre ciência, sobre química, sobre biologia, sobre matemática, enfim, alguma coisa. Aprenda a fazer artesanato, aprenda a pintar, aprenda a construir, a levantar uma parede, aprenda a fazer cimento, aprenda a fazer ali aquilo que seja um pote de barro, fazer vela. Pode as suas árvores, cuide das suas plantas, tem tanta coisa que vós pode fazer para agregar e não estar alimentando essa fogueira que leva todo mundo à destruição. Isso é o suficiente, por enquanto, para falar sobre esses temas. Vamos dar continuidade mais para frente. Saravá para quem é de Saravá.